sejam bem-vindos a mais um vídeo. Esse é meu diário de escrita número 28, eu acho. E hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre Copydesk. Então já faz algum tempo, eu diria, umas 2 semanas, mais ou menos. Eu sou meio ruim de contar, mas eu acho que mais ou menos umas 2 semanas, segundo o meu calendário, desde que eu terminei o Copydesk de Um Amante da Princesa. Pra quem me acompanha nas redes sociais viu que eu fiquei, assim, vários dias trabalhando compulsivamente sobre este Copydesk. E era uma coisa que eu não fazia desde 2016, ou seja, 2 anos em que eu não mexia numa revisão com a editora. Pra quem não trabalha no meio editorial ou nunca publicou um livro por editora e talvez não conheça esse termo, o Copydesk é basicamente o período de revisão do seu livro antes dele ser publicado. O Copydesk é o primeiro passo do editorial que chega até o escritor, porque é a parte em que a gente vai ter a oportunidade de revisar o livro tanto narrativa quanto gramaticalmente. E aí depois que o livro tá pronto, ou seja, depois que ele passa pelo Copydesk, ele é encaminhado pra diagramação, enfim, fazer capa, marketing e todas as coisas que vêm antes da publicação do livro em si. É bastante trabalhoso. E a experiência com o Copydesk de Um Amante da Princesa foi bastante diferente da experiência que eu tive com o Amor Plus Size. O Copydesk de Amor Plus Size, pra começo de conversa, veio durante o carnaval. Ele começou a chegar pra mim na época do carnaval de 2016, eu tava de férias, né, de boas, curtindo meu feriado, e aí eu recebi os primeiros blocos do Copydesk. E aí eu fiquei desesperada, tendo que terminar um bloco pra poder receber o seguinte, ou às vezes atrasando um bloco e já recebendo o bloco seguinte, foi tipo o desespero. Meu bloco de carnaval foi o bloco do Copydesk. E aí vem a segunda diferença, que foi uma coisa que eu estava esperando pra esse Copydesk e não aconteceu, que foi essa divisão do livro em várias partes. Em Amor Plus Size a gente dividiu o livro em mais ou menos 3 ou 4 blocos diferentes, de tipo até 50, 60 páginas, porque o livro tá bem grandinho. Eu sei que não parece, porque ele tem só 280 páginas depois de publicado, mas o arquivo no Word era consideravelmente grande e tinha muita coisa pra mexer. E o Amante da Princesa ele veio de uma vez só. Eu recebi o arquivo inteiro no começo de janeiro, e aí eu tinha um prazo de 2 semanas pra entregar e eu pensei, caraca, vai ser muito mais difícil. Porque uma coisa é você ter um tempo pra ler 50 páginas, e aí você lê aquelas 50 páginas 365 vezes, e você tem tempo, mesmo que o seu prazo seja apertado, a quantidade de páginas é menor e você consegue fazer melhor e mais com aquilo. Quando eu peguei o Copydesk do Amante da Princesa e eu tinha todas as 290 páginas pra revisar de uma vez, me bateu aquele desespero. Porque eu me conheço, quando eu vou revisar, eu quero fazer aquilo da maneira mais, assim, né, thorough, como é que é o nome disso em português, meu Deus do céu, detalhada e cuidadosa possível. E aí eu entrei numa neura de revisar mais ou menos 60 páginas por dia. Porque como é que eu começava? Eu começava relendo todas as 30 páginas que eu tinha lido no dia anterior. E aí eu relia todas as mudanças e todos os comentários e todas as coisas que eu queria alterar pra ver se tinha alguma coisa que eu tinha deixado passar. E aí eu começava a ler as 30 páginas do dia. Altera aqui, mexe ali, mexe em tamanho de capítulo, põe coisa, corta coisa, altera frase. Foi uma loucura. E exatamente por isso meu trabalho demorava muito pra avançar. Porque às vezes eu passava tipo 6 horas na frente do computador revisando. E aí quando eu ia ver, tipo, nossa, tô aqui, já deve ter revisado metade do livro. Não, eu tinha passado 5 páginas. Porque eu tava lendo o mesmo parágrafo 65 vezes. Revisar O Amante da Princesa também foi uma experiência muito diferente, porque ele sai muito de todas as coisas que eu já escrevi. As minhas experiências anteriores foram todas ou com fantasia ou com young adult, e O Amante da Princesa não é nada disso. Ele é um livro adulto, ele é um romance de época, ele tem N questões que estão além de só uma revisão gramatical ou só a questão narrativa da coisa. Ele tem as questões de cuidado com a história, com fatos históricos, porque bem ou mal eu lidei com reimaginações de personagens que existiram. Depois eu me arrependi profundamente dessa escolha, mas não vamos entrar nisso agora. Eu tenho que prestar atenção na verossimilhança de, tipo, as pessoas se comportam dessa forma, elas agem assim, como que as pessoas se vestiam, como que era um baile, como que blá 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 blá. E o trabalho de pesquisa durante o livro, apesar de eu ter dado uma atenção bastante, né, forte pra isso, porque eu queria fazer direito mesmo sem saber exatamente o que eu ia fazer com o livro depois, ele ainda foi um pouco, assim, duvidoso, porque eu escrevi o livro em 2 meses. Em 2 meses ele já tava pronto e sendo enviado pra editora. E desde então eu não mexia nele. Desde maio do ano passado que eu não encostava em Um Amante da Princesa. Eu tinha tanta coisa pra revisar, tantos pequenos detalhes que estavam além da história, ou além de, sei lá, se é próclise, mesóclise ou éclise, eu nem sei se estou falando os nomes desse negócio certo. Tantos pequenos detalhezinhos que eu precisava prestar atenção,
que o meu trabalho parecia que não rendia nunca. Via de regra, eu gosto bastante de revisar. Eu gosto de passar por aquele material depois de ter um tempo de distância dele e conseguir apreciar as coisas boas e também corrigir as coisas ruins. E isso sempre foi uma coisa que eu gostei de fazer, assim, de ler aquela frase, ler aquele trecho e pensar, caraca, fui eu que escrevi isso? Ok, tive que fazer uma pausa dramática aqui, porque enquanto eu estava gravando o vídeo, chegou o quê? A capa de O Amante da Princesa. Eu não posso dar mais nenhum spoiler além disso, gente, mas eu dei uma leve surtada, confesso. Eu tava falando sobre o que mesmo? Meu Deus, eu não faço a menor ideia. Enfim, a questão toda é que o Copydesk foi um processo muito cansativo, muito exaustivo, e quando eu terminei, eu senti que eu não tinha terminado de verdade. Sabe quando você entrega uma coisa, você entrega aquele trabalho na faculdade, na escola, você entrega aquele relatório pro seu chefe, mas você tem a consciência de que havia coisas que você poderia ter feito melhor? Tinha coisas que você queria ter tido tempo de fazer e não rolou? Eu entreguei com aquela sensação de eu fiz o melhor que eu podia dentro do tempo que eu tinha. Eu usei até o último segundo possível do prazo. Era segunda-feira, 10 horas da manhã, eu ainda estava abrindo as coisas e olhando, porque eu tava nesse nível de desespero. Mas eu fiquei pensando em todas as coisas que eu teria feito se eu tivesse tido mais tempo. Enfim, agora não adianta chorar pelo leite derramado, pelo livro que eu não consegui escrever perfeito, e vamos esperar pra ver no que dá quando esse livro for publicado. Não deixem de se inscrever no canal pra continuar por dentro das novidades. Na segunda-feira que vem, se Deus quiser, vai ter mais vídeo, e eu vejo vocês lá. Então, beijinhos, até mais!